Olá, muito boa noite para você e para sua família. Seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Então, vamos, em primeiro lugar, nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos como igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor responde às orações dos teus filhos. Muito obrigado porque o Senhor responde àquele que te busca. E nós somos gratos pela tua presença agora na vida de cada pessoa. E queremos, Senhor, como igreja, interceder por todos aqueles que estão sofrendo. Nós pedimos, Senhor, o livramento, pedimos a cura e pedimos o consolo aos corações. Pedimos que o Senhor fortaleça cada pessoa que nos assiste, que o Senhor encha o coração de esperança, que o Senhor abra portas para aqueles que estão desempregados, que o Senhor dê o sustento para aqueles que estão com dificuldade de sustentar a sua família, que o Senhor ajude, Senhor, cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que nos acompanha, e cada pessoa que está participando deste culto à distância. Por favor, Deus, usa a tua palavra para fortalecer a nossa fé, para nos edificar e para nos guiar na jornada que nós temos na presença do Senhor a cada dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Eu sei que os irmãos estão também com saudade da nossa reunião. Mas o Senhor vai te dar força para que em breve nós possamos estar juntos. Para que possamos estar juntos de verdade, presencialmente. Mas hoje nós vamos conversar no seguinte tema: perguntas para desbloquear a sua mente. Esse é o tema que nós estamos trabalhando no mês de maio. E esse tema, ele é importante para a nossa vida, porque às vezes nós estamos tão acostumados, tão absorvidos pela rotina, que não enxergamos o óbvio. Às vezes deixamos de enxergar as coisas mais importantes porque elas são tão óbvias. É como se as nossas mentes estivessem bloqueadas. E quando eu olho para o Evangelho, eu vejo às vezes pessoas faziam perguntas a Jesus e Jesus respondia com uma outra pergunta. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus quer nos levar a pensar. O Senhor Jesus deseja que a gente force a nossa mente para pensar, porque crer é também pensar. Então, perguntas nos levam a pensar. Perguntas muitas vezes desbloqueiam a nossa mente, porque perguntas nos levam a pensar em coisas que a gente não estava pensando, em coisas que a gente estava assim meio que no piloto automático. E a pergunta de hoje é: o que é o culto? O que é o culto? Quando você ouve a palavra culto, o que é que vem à sua mente? Qual é a imagem que se forma na sua mente? Será que essa imagem que forma na sua mente corresponde à verdade revelada na Escritura? Será que os nossos cultos são cultos verdadeiramente inspirados na Escritura? Ou nós vamos precisar avaliá-los e modificá-los para que eles se tornem mais parecidos com aquilo que a Bíblia revela sobre o que é o culto? Vamos imaginar de novo aquela pessoa que nunca viu uma igreja, aquela pessoa que nunca participou de um culto, uma pessoa que mora num país onde não há nenhuma notícia do cristianismo, e essa pessoa recebe uma Bíblia. E ela começa a ler a Bíblia. Ela lê o Antigo Testamento, ela lê o Novo Testamento. Quando ela termina de fazer a leitura, ela vai ter uma ideia do que é o culto. Será que a ideia que essa pessoa vai ter, se ela viesse aqui para o Brasil, se ela viesse aqui participar do nosso culto, ela ficaria surpresa ou ela encontraria um culto exatamente como ela imaginou?
estudando as páginas da Escritura. O que é o culto? Bom, o culto é adoração. A primeira definição de culto é que culto é adoração. E adoração é entrega. No Antigo Testamento, no culto, fazia-se a oferenda de animais e outras coisas também. Vinho, azeite, mas principalmente animais. Fazia-se oferta dos frutos da terra, do trigo, etc. Farinha, mas principalmente oferta de animais. Então, culto é adoração, culto é entrega daquilo que somos e daquilo que temos ao Senhor. A palavra culto vem de cultivo. Ela vem de serviço. Ou seja, o culto são atos que praticamos diante de Deus. Através desses atos nós buscamos comunhão com Deus. O culto é o momento do encontro com Deus. E nesse encontro nós atribuímos honra a Deus. Reconhecemos o valor que Deus tem. E entregamos a Ele tudo o que temos e somos. Acho que essa pode ser uma definição de culto. O culto é a razão da nossa existência, porque nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Essa é a finalidade última do ser humano. Nós existimos para adorar a Deus. Eu queria ler com você, no início dessa meditação, algumas passagens bíblicas, para que elas fossem meio que o ponto de partida da nossa reflexão. Vamos começar em Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2, fala de culto. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele usa uma linguagem que é uma herança lá do Antigo Testamento. Ele fala de apresentar. Apresentar significa oferecer a Deus, fazer uma oferenda a Deus. Paulo diz aqui em Romanos 12, 1, que ele pede à igreja, ele roga aos irmãos que apresentem os seus corpos por sacrifício vivo. Ele está pedindo à igreja que apresente um sacrifício a Deus. Só que no Novo Testamento tem uma diferença em relação ao culto do Antigo Testamento. Aliás, tem várias, mas uma delas é que no Antigo Testamento a oferta era de um animal morto. E no Novo Testamento a oferta não é de um animal, é do nosso próprio corpo, e essa oferta é viva. Quando nós adoramos a Deus, nós oferecemos o nosso próprio corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o nosso culto. Culto é quando você oferece a você mesmo a Deus. Esse é o significado de adorar a Deus. É você se oferecer. É você se apresentar, você apresentar o seu corpo. Por que apresentar o seu corpo? Porque é no corpo que a gente vive. A nossa vida espiritual não é fora do corpo. O seu relacionamento com Deus é espiritual, mas ele acontece no corpo. O seu culto é prestado com o seu corpo. A gente não sai do corpo. O corpo não é desligado do nosso espírito. Por isso nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo. O nosso corpo representa tudo aquilo que somos diante de Deus. Um outro texto do Novo Testamento que fala de culto está em Mateus 18, 20. Quando Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Então aqui ele mostra que o encontro o culto é encontro. O culto é quando pessoas
se juntam para adorar a Deus, quando pessoas se juntam em nome de Jesus, e Jesus se faz presente. Então, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Jesus vem a esse encontro. Um terceiro versículo que nos ajuda a pensar sobre o significado do culto é 1 Coríntios 10, 31. E diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então o culto, além de ser um encontro em nome de Jesus, além de ser uma oferenda de nós mesmos a Deus, o culto também é a nossa vida, quando em todas as nossas atitudes nós estamos glorificando a Deus. Quando você honra a Deus com as suas atitudes diárias, a todo momento, as suas decisões, as coisas que você faz, quando você está honrando a Deus, você está prestando culto a Ele. E há 4 tipos de culto. Nós podemos dizer que há o culto da vida. A sua vida na presença de Deus é um culto. A sua vida apresentando atitudes que honram a Deus, escolhas que honram a Deus, decisões que honram a Deus, é um culto. Nós cultuamos a Deus com a nossa vida. Nós adoramos a Deus quando nós vivemos para a honra dEle. Quando nós lutamos contra o pecado e quando nós procuramos fazer aquelas coisas que são da vontade de Deus. Um segundo tipo de culto é o culto individual. O culto individual é quando uma pessoa presta um culto pessoal a Deus, um culto em particular. Quando uma pessoa se senta na sua casa com a sua Bíblia e ela lê a palavra e ora a Deus, e pode também adorar a Deus e cantar louvores a Deus. Aquele momento íntimo de comunhão com Deus é um culto individual, um culto pessoal. Um terceiro tipo de culto seria o culto doméstico, o culto familiar, quando você reúne a sua família e com a família reunida você abre a palavra, você lê a palavra, ou estuda a palavra, ou expõe a palavra e ora com a sua família. Isso é um culto doméstico ou culto familiar. E tem um quarto tipo de culto, que é o culto público, que nós também chamamos de culto comunitário. E é sobre este culto comunitário que eu quero falar nesta noite. É sobre este tipo de culto que eu quero trazer uma ênfase nesta noite. Gostaria que nós refletíssemos sobre o que é o culto, mas principalmente como deve ser o culto comunitário. Como deve ser o culto público, quando nós nos reunimos todos como igreja para adorar a Deus. No Antigo Testamento, o culto era complexo. No Antigo Testamento, o culto era excessivamente formal e cheio de detalhes e regras. E esse culto no Antigo Testamento tinha que ser exatamente como Deus havia determinado. E mudanças não eram permitidas. Certa vez, 2 camaradas lá resolveram fazer o culto de uma maneira que Deus não havia prescrito. E eles morreram. Os filhos do sacerdote. Eles morreram porque eles desobedeceram a prescrição que Deus deu para o culto. E essa prescrição deveria ser seguida à risca. Então, no Antigo Testamento, o culto era complexo, excessivamente formal, cheio de detalhes e regras. O culto no Antigo Testamento era uma sombra que apontava para Cristo. Você deve se lembrar, quando nós estudamos Êxodo, Levítico e Números, que havia muitos detalhes ali. Os detalhes na construção do tabernáculo, os detalhes dos móveis do tabernáculo, os detalhes dos sacrifícios, como era o altar, como deveriam ser feitas as ofertas. Toda essa religiosidade do Antigo Testamento apontava para Cristo. Quando aqueles animais eram sacrificados para trazer perdão dos pecados, eles estavam apontando
para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que viria. Então, todo o culto, todo aquele culto complexo e detalhado do Antigo Testamento apontava para Cristo. Mas Cristo veio. E quando Cristo veio, Ele cumpriu tudo aquilo. Ele aboliu aquele tipo de culto que era realizado no Antigo Testamento. De tal maneira que hoje nós não devemos mais imitar aquele tipo de culto. Não devemos restaurar aquele tipo de culto e nem devemos restaurar os símbolos daquele culto. Não devemos restaurar o templo, não devemos restaurar a Arca da Aliança. Aliás, em Jeremias 3,16, Deus diz que nunca mais nós deveríamos construir outra arca. Nós não deveríamos voltar a celebrar as festas daquele tempo. Porque quando nós voltamos às práticas do Antigo Testamento, os símbolos, as festas, as práticas religiosas, as roupas, sempre que nós tentamos restaurar os elementos do Antigo Testamento, nós estamos pecando contra Deus. Por quê? Porque voltar àquela religiosidade do Antigo Testamento é negar a Cristo e negar a sua obra na cruz. Voltar ao culto do Antigo Testamento é um pecado grave para o cristão. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo aquilo. Cristo aboliu todas aquelas regras, todos aqueles símbolos, porque os símbolos apontavam para Ele. Quando Ele vem, a gente não precisa mais do símbolo. Jesus veio, Ele é a realidade. Quem tem a realidade não precisa mais da sombra. Então nós não devemos, em hipótese nenhuma, restaurar os símbolos do Antigo Testamento, porque isso é pecado. Isso é negar a obra que Cristo realizou na cruz. Mas no Novo Testamento, diferentemente do Antigo Testamento, no Novo Testamento não há um padrão detalhado de como o culto deve ser. O Novo Testamento não apresenta uma prescrição clara de como o culto deve ser, da maneira como era feito no Antigo Testamento. Entretanto, o Novo Testamento apresenta princípios e retrata fragmentos de como a igreja primitiva adorava a Deus. O Novo Testamento mostra assim cenas da igreja primitiva adorando o Senhor, e daí nós pegamos como Deus quer ser adorado, e olhando para os princípios que a Escritura revela sobre a adoração no Novo Testamento. E é assim que nós podemos extrair orientações gerais e identificar os elementos do culto que agrada a Deus no Novo Testamento. E eu queria falar com você sobre isso. Vamos conversar então sobre como deve ser o culto da igreja. O que é que a Bíblia nos ensina sobre como deve ser o culto? A primeira característica do culto no Antigo Testamento, a primeira característica do culto no Novo Testamento é que o culto deve ser cristocêntrico. Cristo é o centro do culto. No culto que agrada a Deus, Jesus Cristo é o centro das atenções. Ele é a pessoa mais importante do culto do começo ao fim. Porque o culto é através de Jesus e para Jesus. O culto deve ser centrado em Jesus. Por isso que nós não devemos louvar outras pessoas, não devemos louvar os vultos do passado, não devemos venerar outras figuras e nem ter representações visíveis da divindade. O culto é centrado em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 11, verso 36, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se tudo é dele, por meio dele e para ele, o culto também. O culto é dele, é por meio dele e é para ele. E a ele deve ser a glória. Então o culto
do Novo Testamento é um culto centrado em Jesus. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o culto é por meio de Jesus, e por meio de Jesus nós oferecemos. Olha aí de novo aquela linguagem que teve a sua origem no Antigo Testamento. Oferecer é a mesma palavra que se usava para oferecer os sacrifícios a Deus. O culto é uma oferenda a Deus, e aqui ele diz que no Novo Testamento é um sacrifício também, só que não é um sacrifício de animais, é um sacrifício de louvor. Quando nós louvamos a Deus no culto, nós estamos prestando a Ele adoração, estamos fazendo a Ele um sacrifício, e esse sacrifício é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Em outras palavras, Deus só aceita o culto daquele que confessa o nome dEle. Ou seja, só pode oferecer um culto verdadeiro a Deus aquele que creu, aquele que nasceu de novo, aquele que é um cristão comprometido com o Evangelho, aquele que abraçou a fé, aquele que confessa o nome de Jesus, é aquele que pode entrar na presença do Senhor para oferecer a Ele um sacrifício de louvor. Então o culto, em primeiro lugar, ele deve ser cristocêntrico. Cristo é a pessoa mais importante do culto. A pregação deve apontar para Cristo. Os louvores devem exaltar a Cristo. Os louvores não devem exaltar o homem. A pregação não deve exaltar o homem, mas Cristo é que deve ser exaltado em todas as partes do culto. Em segundo lugar, uma segunda característica do culto revelado no Novo Testamento é que o culto deve ser reverente. Reverente. Por que essa reverência? Por causa da santidade de Deus. Reverência é temor. Reverência não é formalidade. Algumas pessoas têm a ideia de que para culto ser reverente, ele precisa ser muito formal, ele precisa ser muito tradicional, e não. Reverência é quando você participa do culto com temor no seu coração, com o sentimento de que você está diante do Deus Todo-Poderoso, que é santíssimo. Aliás, a santidade é o atributo principal de Deus, que dá origem a todos os outros atributos dele. Deus é santo, Deus é santíssimo. Quando Isaías teve uma experiência com a glória de Deus no templo, ele gritou: ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho lábios impuros, e estou no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor, viram o rei. E Isaías treme diante da santidade de Deus. Os anjos que se manifestam ali, os querubins que aparecem ali, cobrem o rosto diante da santidade de Deus, e eles declaram: santo, 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 que no hebraico, quando repete 3 vezes, é o superlativo, ou seja, eles estavam reconhecendo que Deus é santíssimo, que nada pode ser mais santo do que Deus. Então, o culto, por causa da santidade de Deus, ele deve ser reverente. E o que quer dizer um culto reverente? Quer dizer que ele não é banal. Quando você participa de um culto, você não está em qualquer lugar, não é algo comum, não deve ser uma coisa corriqueira. O culto deve ser sempre algo que nos estremece. Quando você vai prestar culto a Deus, você sempre deve sentir, ter aquele sentimento de temor, porque você está diante de um Deus santo. Então o culto reverente, ele é algo especial. Ele é algo importante. Então nós precisamos refletir na maneira como nós nos comportamos quando estamos no culto. As nossas atitudes, a maneira como nós nos movimentamos, a maneira como nós ocupamos a nossa mente. Tudo aquilo que fazemos no culto deve ser feito com reverência. Você deve ter reverência até mesmo nos seus pensamentos, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Então, reverência significa que você precisa se preparar para participar do culto.
Antes de vir ao culto, você deve orar, você deve colocar sua vida nas mãos de Deus, você deve confessar os seus pecados. Você deve chegar na hora, porque chegar atrasado para o culto é irreverência. Ficar conversando quando o culto está acontecendo é irreverência. Ficar usando o celular no momento do culto, se comunicando com outra pessoa, ou vendo um vídeo ou qualquer outra coisa, no momento da palavra ou no momento da adoração, isso é irreverência. Reverência significa que quando nós estamos diante de Deus, a nossa atenção é exclusiva para Ele. Toda a nossa mente, todo o nosso coração, todos os nossos sentimentos, toda a nossa alma, todo o nosso ser deve estar ali devotado a Deus. Isso é reverência. E o culto deve ser reverente. Reverência não é formalidade, reverência é a atitude do seu coração diante de Deus. Então você não deve, na hora do culto, ficar conversando lá do lado de fora. Na hora do culto você não deve ficar se movimentando o tempo todo. Na hora do culto você não deve ficar conversando e cochichando com as pessoas o tempo todo. Na hora do culto você deve evitar distração, porque inclusive quando nós estamos prestando atenção à exposição da palavra, nós estamos demonstrando reverência. Porque a palavra, quando ela é pregada e exposta, ela não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. O pastor é só um instrumento nas mãos de Deus naquela hora. Mas é a palavra de Deus. Quem tem reverência a Deus precisa ter reverência à palavra. Em Israel, quando alguém abria a palavra, todo mundo ficava de pé. E as pregações, quando elas eram feitas ou no templo ou na sinagoga, no Antigo Testamento, as pessoas ouviam a pregação em pé, o tempo todo, em reverência. Era a maneira como elas expressavam reverência à palavra de Deus. Olha que interessante, o pregador sentava, mas a audiência ficava em pé. Isso era demonstrar reverência. Tirar os sapatos era demonstrar reverência. Naquela cultura era assim. Mas o culto mudou do Antigo para o Novo Testamento, mas esse princípio permanece. Nós devemos ter reverência diante do Senhor, quando nós vamos oferecer um culto a Ele. Em Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está falando aqui da reverência. Por quê? Porque prestar um culto a Deus é como entrar no Santo dos Santos. Lá no Antigo Testamento tinha um lugar lá no templo, que era o Santo dos Santos. Ali, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. Porque ali, dentro daquele lugar do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, ali a glória de Deus se manifestava. E o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Que o culto hoje é como entrar no Santo dos Santos. Nós devemos entrar com temor, devemos entrar com reverência, porque Jesus nos permitiu, Ele abriu caminho para a gente ter acesso ao Pai. Ele é o nosso sacerdote. O sacerdote é o intermediário. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então Ele abriu um caminho, um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Por isso Ele diz: aproximemo-nos. Chegue perto de Deus. O culto é isso, é você se aproximar de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus? Primeiro, com sincero coração. Não com um coração dividido. Não com um coração de quem não quer Deus, mas ali na frente de todo mundo fala que quer Deus. Não, um coração sincero, em plena certeza de fé, crendo que naquele momento
em que a igreja se reúne para adorar, você está diante de Deus, entrando no Santo dos Santos, tendo o coração purificado da má consciência. Isso quer dizer o seguinte: você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus os seus pecados, abandonar os seus pecados para você poder entrar no culto. Você precisa confessar a Deus os seus pecados, para que você possa entrar então na presença de Deus e lhe dizer: lavado o corpo com água pura. Ou seja, você não vai ao culto de qualquer maneira. Você vai ao culto de uma maneira apresentável. Você não vai ao culto relaxado. Não, você se prepara como quem vai encontrar uma pessoa importante. Se você tem uma audiência com um juiz, você não vai de qualquer maneira, você se prepara. Da mesma maneira, quando nós vamos adorar a Deus, nós devemos nos preparar. Nós devemos vir adequadamente. Isso não quer dizer que nós vamos impor qualquer tipo de regra de como devemos nos vestir, não é isso. Quer dizer que a atitude do seu coração, ela se expressa de maneira exterior também. Prepare-se para o culto de todas as maneiras. No Antigo Testamento, esse lavar o corpo com água pura era o ritual da purificação, que no judaísmo era necessária. Esse ritual era necessário para se entrar na presença de Deus. Hoje, para entrar na presença de Deus, nós devemos confessar os nossos pecados. Devemos entrar na presença dEle, com a consciência limpa, com o coração purificado, o corpo lavado com água pura. Um outro texto é Hebreus 12, 28. Ele diz assim: por isso, tendo recebido nós um reino inabalável, sejamos agradecidos e sirvamos a Deus de modo que o agrade, com reverência e santo temor. Essa palavra servir aqui é sinônimo de adorar. Como que a gente adora a Deus? De uma maneira que o agrada. Como que nós agradamos a Deus? Com reverência e santo temor. Quando você vem para o culto, quando você participa do culto, não permita que o culto se torne algo banal na sua vida, mas que você participe com reverência e com temor. Em terceiro lugar, o culto deve ser simples. O culto que é demonstrado no Novo Testamento, o culto que é mostrado no Novo Testamento é um culto simples. Ou seja, não precisa de complicação. O culto não é necessário para o culto muitos aparatos. Não é necessário para o culto uma liturgia muito complexa. Não é necessário complicar. O culto é simples. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, ele fala de simplicidade. Para que complicar uma coisa que pode ser bem simples? Um outro texto, Mateus 18, 20. Perceba como o culto é simples. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Simplicidade. Por isso o culto não precisa acontecer só aqui, neste lugar, neste edifício que nós erroneamente chamamos de templo. O culto pode acontecer em qualquer lugar. Por quê? Porque onde estiverem, seja onde for, se tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, já é um culto comunitário, já é um culto público. Simples assim. Simplicidade. O culto a Deus, ele deve ser simples. Ele não necessita de muita coisa. Uma quarta característica do culto revelado no Novo Testamento é que o culto no Novo Testamento, ele é informal. O culto no Novo Testamento, ele não é uma solenidade como era no Antigo Testamento. Nós não vemos isso. O Novo Testamento não exige formalismo.
Por isso que Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3. Pode ser numa casa, pode ser no quintal, pode ser num parque, debaixo de uma árvore, seja onde for. Aonde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ali é um culto. E esse culto não precisa de grandes formalidades. Ele é informal, ele é flexível. Mas preste atenção, a informalidade não deve ser exagerada. Não é porque o culto é informal que a gente deve ser irreverente no culto. Então o momento em que nós vamos orar, o momento em que nós vamos estudar a palavra, deve ser um momento em que nós agimos com temor. Deve ser um momento em que nós agimos com reverência. Deve ser um momento em que nós nos desvencilhamos das distrações, para nos oferecer por completo a Deus. Mas esse oferecer-se por completo a Deus é informal. Por quê? Jesus nos ensinou essa informalidade quando ele passou a chamar Deus de Pai. O judeu tinha uma formalidade porque ele pensava sempre em Deus como o Todo-Poderoso. E nós não devemos deixar de pensar em Deus assim. Mas esse Todo-Poderoso é o nosso Paizinho querido. E quando você está na presença do seu Pai, você está à vontade. Você tem intimidade com Ele. Você pode conversar com Ele de maneira informal. As nossas orações podem ser informais. A nossa adoração pode ser informal. Porque quando nós adoramos a Deus, nós adoramos de todo o coração. Então o culto deve ser espontâneo. O culto deve brotar de dentro do coração. O culto deve ser aquilo que sai de dentro de nós, porque nós já passamos a semana toda convivendo com Deus, a semana toda em oração, a semana toda estudando a palavra dEle, a semana toda nos relacionando com Ele, e quando chega no domingo, o domingo é a cereja do bolo. O domingo é o dia da reunião. Aliás, poderia ser outro dia, não tem problema. O dia também não é central. Nós preferimos nos encontrar no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas não é pecado fazer o culto em outros dias. Mas o mais importante é que o culto deve ser espontâneo. Ele deve partir do coração. Por isso ele é interativo. O que é um culto interativo? Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu ministro a palavra para o meu irmão e o meu irmão ora a Deus. E Deus fala comigo através da sua palavra. É um diálogo. Por isso o culto é interativo. E se o culto é interativo, ele é flexível. O culto não precisa ser sempre do mesmo jeito. O culto não precisa ser sempre o pastor falando usando o púlpito. Não há necessidade de ser sempre igual. Mas o culto pode ser dialogal, participativo. Entretanto, deve haver uma organização. Nós devemos ter prudência, bom senso, moderação, porque culto informal não é culto bagunçado. O culto tem uma lógica, ele tem uma organização. E nós devemos então pensar nisso. O culto é informal. Ele não exige formalismo. Nós devemos então pensar nessa forma de flexibilizar o culto até certo ponto. Uma outra coisa que você deve pensar sobre a informalidade do culto é o seguinte: nós nunca assistimos um culto. Às vezes eu ouço alguns irmãos falando isso e eu confesso que eu sinto assim uma pontadinha no meu ouvido. Porque o cristão não assiste o culto. O único que assiste o culto é Deus. Porque o culto é para Ele. O culto é um espetáculo que nós oferecemos a Deus. Ele assiste o culto. Ele recebe o culto. Nós participamos. Sempre que você vai a um culto, você vai a um culto para participar do culto, para oferecer o culto, para participar ativamente do culto. E esse culto, por causa da nossa participação ativa, a nossa adoração, as nossas orações, o nosso louvor, ele deve ser um culto informal.
1 Coríntios 14, 26 mostra essa informalidade. É um retrato, é um fragmento do culto na igreja primitiva. A igreja de Corinto estava bagunçando o culto. Aliás, a igreja de Corinto era uma igreja muito bagunçada. E Paulo começa a pôr ordem nessas coisas. E olha como ele descreve o culto. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Paulo estava dizendo, não faça isso, não fale todo mundo ao mesmo tempo. O que adianta todo mundo falar em língua se ninguém interpreta? Paulo estava dando orientações para aquele culto. E ele diz, o que a gente faz então, irmãos? Quando vos reunis, olha aí, reunião para o culto. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Salmo seria o louvor, doutrina seria o ensino. Outro traz revelação, quer dizer, aquela interpretação da palavra de Deus para o momento, o discernimento sobre a vontade de Deus para o tempo presente. Aquele, outra língua, e assim outro, interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Perceba que é um culto informal. Dá até a impressão que as pessoas estão em círculo. E nesse círculo, um traz o salmo, o outro traz o ensino. Cada pessoa participa de uma maneira, tornando esse culto um culto informal. O culto não precisa necessariamente ser com todo mundo virado para o mesmo lado. Aliás, na igreja primitiva o culto não era assim. Esse hábito de fazer um auditório com bancos todos virados para um lado, isso surgiu depois da Idade Média, ou durante a Idade Média, ou quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano e começou-se a construir templos cristãos. E aí então tiveram a ideia de colocar bancos para que as pessoas pudessem se sentar para assistir, ao invés de participar. Então tem alguns erros aí na história. Mas quando você olha para a igreja primitiva, você vê que o culto era informal, ele era participativo. Em 1 Coríntios 14, 40 diz, portanto façam tudo com ordem e decência. Embora o culto seja informal, não quer dizer que ele é bagunçado, ele tem uma ordem, ele tem decência. Tudo é feito para a edificação. E aí eu quero abrir um parênteses para falar de uma coisa que confunde muito as pessoas e que faz com que a gente, por não compreender a verdadeira natureza do culto, às vezes a gente acaba errando. A reforma, ela trouxe o ensinamento de que há uma diferença entre elemento e circunstância. Todo culto tem elemento e circunstância. E nós não podemos confundir elemento com circunstância, porque se nós confundirmos elemento com circunstância, a gente faz confusão. O que é o elemento do culto? O elemento do culto é o que a gente faz. Elemento do culto são as nossas ações. E essas nossas ações devem ser de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia. Porque se o culto é para Deus, Deus é que diz como Ele quer ser adorado. Então, o elemento do culto é aquilo que é essencial, é aquilo que não pode mudar, é aquilo que nós podemos ter no culto. Por exemplo, nós não podemos inventar. Eu não posso trazer para o culto, por exemplo, um engolidor de fogo. Isso é algo que a gente faz, mas que não cabe no culto, porque a Bíblia não diz que pode trazer engolidor de fogo. Ou tirolesa. Eu já ouvi dizer de uma igreja que uma pessoa descia numa tirolesa assim, numa corda que vinha até o púlpito gritando glória a Deus. É uma coisa bem interessante isso, mas isso é uma invenção que não está prescrita na Bíblia, de que Deus quer ser adorado assim. E muito menos, por exemplo, luta livre. Tem igrejas que no meio do culto elas dão oportunidade para uma sessão de luta livre. Você pode imaginar uma coisa dessa? Aquilo que não está na Bíblia nós não podemos colocar no culto.
Então, o que está na Bíblia? Há vários textos, eu vou colocar aí na tela, você pode tirar um print, ou depois dar uma pausa no vídeo, para copiar os versículos, examinar os versículos. Esses textos, eles revelam as coisas que aconteciam no culto da igreja primitiva. Elas mostram como Deus quer ser adorado. E o que inclui, né, em todos esses textos? Oração. O culto deve ter oração. O culto deve ter leitura da Bíblia. O culto deve ter ensino. O culto deve ter louvor e adoração. O culto deve ter a ceia. E eventualmente pode ter batismos, ordenação de oficiais. Estas coisas fazem parte do culto. Tirando essas coisas que estão prescritas na Bíblia, como coisas que fazem parte do culto, nós não podemos acrescentar outros tipos de coisa. É claro que nós podemos ter vários tipos de oração, nós podemos ter o ensino em formatos diferentes, a pregação pode ser expositiva, indutiva, há várias maneiras de nós fazermos essas coisas. Nós podemos ter o louvor com um tipo de música ou com outro tipo de música. Nós podemos celebrar a ceia do Senhor de uma maneira ou de outra, apesar que não tem muito o que inventar aí, mas o elemento do culto é aquilo que a Bíblia prescreve, e aquilo que a Bíblia prescreve é o que nós devemos fazer. Nós não podemos inventar coisas novas para colocar no culto. Por quê? Porque não somos nós que decidimos o que o culto deve ter. É a palavra de Deus que decide. Deus revela a sua vontade, a maneira como Ele quer ser adorado. Mas junto com o elemento do culto, que é aquilo que não muda, tem a circunstância. O que é a circunstância? Circunstância não é o que a gente faz. Circunstância é aquilo que ajuda. Veja, o elemento do culto são as coisas que a gente faz. A gente prega ou ouve a palavra, a gente canta louvores, a gente ora, a gente acompanha a oração do irmão. Então essas coisas fazem parte do culto. Por quê? Porque estão prescritas, são coisas que a gente faz. Entretanto, a circunstância não é o que a gente faz, a circunstância é o que ajuda. São os detalhes que cercam os elementos. Por exemplo, vou falar quais são as circunstâncias do culto. Por exemplo, microfone. O culto pode ser com microfone ou sem microfone. O microfone ajuda, mas ele não é um elemento do culto. Caixa de som, ventilador. Os instrumentos, é muito bom a gente ter um louvor com instrumentos, mas se um dia não tiver instrumento, nós podemos louvar a Deus mesmo sem o instrumento. Então o instrumento é circunstância. Luzes, o púlpito. Tem muita gente que pensa que o púlpito é sagrado e é essencial. Não, púlpito é circunstância. Assim como os móveis, os bancos, cadeiras. Coral é circunstância. Nós podemos louvar a Deus com coral ou sem coral. Nós podemos louvar a Deus com banda ou sem banda. Toalha, cadeira, o próprio estilo musical é circunstância, porque há várias maneiras de louvar a Deus. A liturgia é circunstância. Há várias maneiras de se organizar o culto. E nós podemos mudar. A ceia pode vir antes da pregação, a ceia pode ser depois da pregação, o louvor pode ser antes ou depois da pregação. A liturgia não é sagrada, não é obrigatório ter prelúdio, pós-lúdio, interlúdio. Esses são elementos flexíveis. Por quê? Porque tudo isso é detalhe. São coisas que ajudam, não é o elemento do culto. Então nós podemos ter uma liturgia mais simples. Poderíamos até ter uma bem complicada, mas é desnecessária, porque o culto é simples. As roupas são circunstância. Há igrejas em que o pastor só pode pregar de toga, ou só de paletó e gravata, mas a roupa não é essencial para o culto. A roupa é circunstância. A hora do culto, o culto pode ser de manhã ou à noite. Por que pode mudar? Porque Deus não estabeleceu a hora do culto. Isso é circunstância, é uma coisa que ajuda. A duração do culto, o local do culto, o edifício não é sagrado. O que é sagrado? O sagrado é a comunhão
do corpo de Cristo. Se o pregador ou os demais ficam em pé ou sentados, isso é circunstância. A gente pode ter um culto em que a igreja fica em pé. Nós podemos ter um culto em que o pregador prega sentado. Isso não é nenhum pecado. Isso não é falta de reverência. A reverência tem a ver com o coração. Da mesma maneira, os que tocam os instrumentos, aqueles que cantam, eles poderiam cantar em pé ou sentados, não tem problema nenhum. Isso é circunstância. Por quê? Porque na Bíblia não diz como deve ser. Então, circunstâncias são as coisas que ajudam, são as coisas que apoiam, é a maneira como nós fazemos. Elemento é aquilo que é essencial para o culto, é aquilo que o culto deve ter. Por isso, o elemento, ele é essencial para o culto. As circunstâncias podem mudar, de acordo com o nosso bom senso. Nós decidimos, nós escolhemos aquilo que é a circunstância. Fechando parênteses. Então, o culto, ele deve ser, informal. Informal. Em quinto lugar, a quinta característica do culto revelado no Novo Testamento. O culto deve ser inteligível. O que é um culto inteligível? É um culto que deve ser compreendido claramente pelos que participam. Nós devemos fazer com que tudo o que acontece no culto seja compreendido com facilidade por todas as pessoas. E isso foi algo que a Reforma resgatou. Porque antes da Reforma, o celebrante, ele ficava de costas para as pessoas. E ele falava em latim. Todo o culto que era a missa era feito em latim e as pessoas não entendiam nada. Elas ficavam lá, alguém disse que a única maneira de uma pessoa aprender sobre a Bíblia naquele tempo era olhando os vitrais da igreja. Os vitrais ali que mostravam cenas bíblicas, porque nem acesso à Bíblia as pessoas tinham. Mas a Reforma resgatou isso. A Reforma traduziu a Bíblia para a linguagem do povo. A Reforma fez com que o culto fosse celebrado na linguagem do povo. A Reforma fez com que os cânticos fossem cantados na língua do povo. E Lutero foi um inovador, aliás, Calvino foi um inovador, porque Calvino foi o primeiro que trouxe para as músicas cantadas na igreja a divisão das vozes, porque até então era só o canto gregoriano, eram aqueles cânticos todos feitos numa mesma tonalidade. A música com o coral ou dividindo em vozes eram músicas cantadas em lugares que não eram religiosos, não eram cantadas em espaços religiosos. E Lutero trouxe um pouco da cultura popular para dentro da igreja. Para quê? Para que o culto fosse entendido, para que o culto fosse compreendido, para que as pessoas pudessem entender aquilo que se passava ali. Então, o culto deve ser inteligível. Nós devemos nos esforçar para que a nossa linguagem seja de fácil compreensão. Nós devemos nos esforçar para que as letras dos nossos cânticos sejam fáceis de entender. Nós devemos nos esforçar para que as versões da Bíblia que nós utilizamos sejam de fácil compreensão das pessoas. Porque o culto precisa ser inteligível. 1 Coríntios 14, 19 diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O que é que Paulo está dizendo? Que para edificar, o culto deve ser numa linguagem que a gente entende. As coisas que acontecem devem ser compreendidas por quem está ali. E Paulo depois usa até o exemplo: se entrar um que não é crente, se chegar no culto de vocês, na reunião de vocês, uma pessoa que não é crente, será que ela vai entender alguma coisa do que está acontecendo ali? E aí, na igreja dos coríntios, eles achavam que a espiritualidade estava ligada ao falar em línguas. Então, todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo, ninguém entendia nada, e Paulo diz: olha, é o seguinte,
Não vou proibir vocês falarem em línguas, mas se alguém falar em línguas, precisa ter um intérprete. Porque senão é infrutífero. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que no culto, quem vai ao culto, seja o cristão, ou seja uma pessoa que não é cristã, mas que entrou lá, ou porque foi convidada, porque teve vontade de ir lá. Ao entrar, ela precisa entender o que está se passando. O culto deve ser inteligível. Veja 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, subentende-se, para o culto, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Olha como ele conclui: seja tudo feito para a edificação. Quando que o culto edifica? O culto edifica quando a gente entende o que se passa. E nós queremos que os crentes entendam, mas nós queremos também que os de fora entendam aquilo que está acontecendo nos momentos em que nós nos reunimos para adorar a Deus. Concluindo, o culto público deve ser valorizado. Nós precisamos dar muito valor ao culto. O culto não é uma opção, não é algo que a gente faz quando não tem outra coisa melhor para fazer. Que, aliás, o que pode ser melhor do que adorar o Senhor? O culto deve ser valorizado, o culto comunitário deve ser uma prioridade na vida do cristão. Veja Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja, o culto é um encontro com Jesus. O próprio Senhor Jesus se faz presente quando nós nos reunimos para adorá-lo. Então o culto é importante, porque a presença de Deus é importante. Em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia que ele fala aqui é o dia da volta do Senhor. Bom, é claro que nós estamos num regime de exceção. A gente não pode, há momentos que a gente não pode se reunir presencialmente. Mas nós temos uma bênção, que lá no primeiro século não tinha. Nós temos a tecnologia que nos une, a tecnologia que nos conecta. Então, durante o período em que você não pode vir à reunião presencialmente, você deve participar da reunião virtualmente. E quando esse tempo passar, e quando nós estivermos todos juntos novamente, não deixe de se reunir como igreja. Não deixe de participar das reuniões da comunidade. E eu queria terminar com algumas perguntas para você fazer uma autoavaliação da sua vida. E quem sabe para você tomar algumas decisões. Você tem se lembrado de que o culto é o encontro com Deus? Você tem se lembrado de que no culto Jesus se faz presente em pessoa? Você tem se lembrado que o culto é para agradar a Deus e não para agradar você? E que há momentos que o culto não agrada a gente. Quando, por exemplo, se o tema do culto é o pecado, e se no culto Deus nos confronta com os nossos pecados, a gente fica triste. A gente olha para a nossa vida e vê o quanto somos pecadores, a gente fica triste. Tem culto que a gente sai arrasado. Mas Paulo fala lá em 1 Coríntios que essa é a tristeza segundo Deus, que produz vida, porque conduz ao arrependimento. Então o culto não é para me agradar, o culto é para glorificar a Deus. E às vezes eu sou desagradado no culto. Às vezes eu sou contrariado no culto. E Deus faz isso para que eu seja humilde. E Deus faz isso para que eu me arrependa dos meus pecados. Para que eu volte para Ele. Para que eu conserte a minha vida e os meus caminhos com Ele. Uma outra pergunta. Você sabia que não podemos acrescentar ao culto elementos que Deus não mandou? Sempre que a gente tiver a ideia de fazer uma coisa nova no culto, nós temos que perguntar: está na Bíblia?
Não podemos ter elementos novos, como por exemplo, uma igreja que trouxe um engolidor de fogo para participar do culto. Isso é uma coisa que não está prescrita na Escritura. Nós devemos ter a arte faz parte da adoração, como por exemplo a música. Mas será que toda a arte pode se encaixar na adoração? Nós precisamos olhar para a Escritura e saber o que Deus prescreveu, o que Deus não prescreveu. Uma outra pergunta, você percebeu a diferença entre elemento e circunstância? Você é alguém que já brigou por causa de circunstância e às vezes deixou passar o elemento, às vezes negociou o elemento e criou caso com a circunstância? Então nós precisamos entender que o elemento é fixo, a circunstância é variável. O elemento é o que Deus prescreveu. É claro que há maneiras diferentes de fazer as coisas. Há maneiras diferentes de orar, há maneiras diferentes de adorar, há maneiras diferentes de pregar. Mas a pregação, a adoração e a oração fazem parte do culto. E essas coisas a gente não muda. Mas, por outro lado, aquilo que é circunstância é flexível e não tem problema nenhum a gente pôr ou tirar. Devemos ter bom senso nessa hora. Você entendeu por que o culto deve ser cristocêntrico? Você entendeu por que o culto deve ser reverente? Você entendeu por que o culto deve ser simples? Você entendeu por que o culto deve ser informal? Você entendeu por que o culto deve ser inteligível? Você entendeu por que o culto precisa ser valorizado por nós? Não deve ser uma coisa banal. Valorizar o culto é valorizar a Deus. E eu espero que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Eu confesso que essa semana eu pensei muito sobre isso. E quando a gente pensa sobre as coisas que a gente faz, a gente percebe os erros e os acertos. E a palavra de Deus vem para nos corrigir, para nos colocar no rumo. Por isso esse assunto é muito importante, nós devemos pensar sobre ele. O que você aprendeu hoje que o encoraja a fazer alguma mudança na sua postura em relação ao culto? Se você aprendeu alguma coisa, fale com Deus agora, nesse momento de oração que nós vamos ter. Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Queremos te louvar porque estamos agora te prestando um culto. E nós queremos te prestar esse culto com reverência. Nós queremos te prestar um culto simples, sem muitos aparatos, mas um culto de coração, com sinceridade, com preparação do coração, com confissão de pecados. Senhor, muito obrigado, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos permite entrar na tua presença por meio do sangue que Jesus derramou na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita na tua presença, porque somos cobertos com a justiça do Senhor Jesus. Ó Deus, por favor, nos ajuda para que o nosso culto seja prestado com inteligência, para que o nosso culto seja prestado com reverência e temor diante do Senhor. Deus, por favor, nos capacita a participar do culto com integridade de coração. Nos ajuda a sempre estarmos olhando para a tua palavra e tendo discernimento daquilo que pode e daquilo que não pode. Senhor, nos ajuda. Por favor, nós te pedimos para que o Senhor seja o centro do culto, para que aqui o Senhor seja adorado, para que aqui o Senhor seja valorizado, para que aqui o Senhor seja adorado. Que o nosso culto seja reverente, que o nosso coração esteja cheio de temor, e que possamos buscar o Senhor com simplicidade, de maneira informal, sem rebuscar demais, porque não precisa. Mas, Senhor, que o culto seja inteligível, que as pessoas que chegarem aqui, ou as pessoas que assistirem pela internet, possam entender aquilo que nós estamos fazendo, como Paulo ensinou à igreja de Corinto. Senhor, por favor, que nós possamos olhar para esta mensagem, que
que nós possamos olhar para a Tua palavra e que possamos olhar para essa pergunta, o que é o culto, e que essa pergunta venha desbloquear a nossa mente. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É muito bom que você esteja agora, nesse momento com a gente aqui, nesse momento de adoração, mas é muito importante também que você não deixe de praticar o seu culto, a sua devoção diária, a sua devoção particular e a sua devoção familiar. E também que com a sua vida, nas suas atitudes, escolhas e decisões, você honre o Senhor. Vamos receber a bênção. Eu quero abençoar a sua vida para que esta semana seja uma semana de vitória na sua vida espiritual. E que você passe toda essa semana na presença de Deus e domingo volte aqui e deixe o seu comentário aí, dizendo que você não está longe, mas que você está participando da maneira como Deus está permitindo nesse momento. Receba a bênção. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pelos meus irmãos que estão agora conectados. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Estamos juntos porque somos um só corpo, o corpo de Cristo. O Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor está conosco e nós te louvamos por isso. Por favor, abençoa os meus irmãos, que eles sejam guardados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, edificados pelo Senhor, e que essa seja uma semana de vitória, que essa seja uma semana de comunhão íntima com o Senhor, que essa seja uma semana de adoração, e que quando chegar o domingo novamente, a gente se reúna para trazer toda essa experiência, toda essa adoração, para colocar no teu altar, oferecendo a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração prestada na atenção que estamos dando à Tua palavra. É a palavra do Senhor, que palavra preciosa. Senhor, cuida dos meus irmãos e abençoa cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a Tua vontade e a Tua salvação será conhecida por todos os povos. Amém.